Olá pessoal, mais um vídeo no canal Vene Casagrande, vídeo com informações importantíssimas. E vocês podem perceber que o meu semblante está sério porque o assunto de agora é muito sério, galera. Muito sério mesmo. Nesse momento, 1h25 da manhã de sábado para domingo, pós-vitória do Flamengo, vitória absurda do Flamengo para cima do Atlético Mineiro. E quando eu digo absurda, não foi por causa da atuação não, porque o Flamengo jogou mal, mas como a vitória foi construída nos minutos finais, com o gol de um jogador que vinha sendo criticado pela torcida, que é o Wesley, com a Arrascaeta entrando no segundo tempo e mostrando por que ele é craque, por que ele é gênio. Só que, após a partida, teve um fato lamentável. E antes de me aprofundar no assunto, já vou adiantar, sem muita enrolação. O Pedro, ele levou um soco na cara do preparador físico Pablo Fernandes, preparador físico do técnico Sampaoli no Flamengo. É isso mesmo que vocês estão ouvindo, não é fake news. É algo lamentável e a gente vai contar os bastidores dessa história aqui. E antes de mais nada, que venha algum engraçadinho dizer, poxa, o Vene querendo botar crise no Flamengo depois de uma vitória importante. Não, não é o Vene. Foi o próprio jogador que veio a público relatar isso. E a gente vai trazer todos os bastidores envolvendo essa situação no vídeo de agora. E sim, o Sampaoli pode sair a qualquer momento do comando do Flamengo. Mas antes, galera, queria pedir para vocês se inscreverem no canal, darem um like no vídeo, ativarem a notificação, compartilhar o vídeo com os amigos, com as amigas e assim ajudar o canal Vene Casagrande a crescer cada vez mais. Conto com a sua colaboração. Qualquer ajuda será super bem-vinda. Se quiser ajudar de maneira financeira, o meu muito obrigado. O Pix está aqui na descrição. Vamos lá, galera. Sem muita enrolação, vamos contar tudo o que aconteceu. O Pedro foi reserva, como vocês sabem, o Gabigol titular. No segundo tempo, quando Luiz Araújo e Everton Cebolinha entraram no jogo, o Pedro sentou no banco de reservas, porque ali, mesmo o Sampaoli podendo fazer mais uma substituição no jogo, o Pedro entendeu que ele não tinha mais que aquecer, ele sentou, porque ele estava aquecendo, né, junto com o preparador físico, ele sentou no banco de reservas, o preparador físico pediu para ele continuar se aquecendo, o Pedro não quis e tal, uma postura dele, beleza. Quando o jogo acabou, pós-vitória do Flamengo por 2-1, uma vitória, repito, maiúscula demais, muito grande, uma vitória absurda fora de casa, que bota o Flamengo ainda na briga pelo título do Campeonato Brasileiro. Assim que o preparador Pablo Fernandes chegou ao vestiário, foi cobrar o Pedro, botando o dedo na cara do Pedro, cobrando o Pedro por conta da postura dele, alegando que o Pedro faltou respeito com ele. O Pedro retrucou, deu seus argumentos, e o Pablo Fernandes simplesmente deu um soco na cara do Pedro. É isso mesmo que vocês estão ouvindo, um soco. Soco, de maneira literal. De maneira literal. Ele deu um soco na cara do Pedro. E nós não podemos normalizar isso, galera. Nós não podemos normalizar isso. E o Pedro soltou um comunicado que ele disse o seguinte: poderia estar aqui falando dos escassos minutos recebidos nos últimos jogos, mas o que aconteceu hoje foi mais grave do que pode acontecer dentro das quatro linhas. Covardemente, sem motivo, inexplicavelmente, fui agredido com um soco no rosto por Pablo Fernandes, membro da comissão técnica do Sampaoli. A covardia física se sobrepôs diante da covardia psicológica que tenho sofrido nas últimas semanas. Alguém que se acha no direito de agredir o outro não merece respeito de ninguém. Já passei por muitas provocações aqui no Flamengo, mas nada se compara com a covardia sofrida hoje. Que Deus perdoe uma pessoa que, em pleno 2023, acha que uma agressão física possa resolver qualquer problema. Gente, estamos falando de uma agressão física. Não podemos normalizar isso. E quais foram as consequências? Pois bem, após o jogo, lembrando que isso aconteceu no vestiário, após a partida, o Sampaoli foi para a entrevista coletiva como se nada tivesse acontecido e nada mencionou lá. O assunto veio a público. O GE.com publicou primeiro, todo mundo confirmou, Pedro soltou esse comunicado nas redes sociais. O que aconteceu?
O Pedro, enquanto a gente grava esse vídeo aqui, está indo à delegacia, outros jogadores estão indo como testemunha, os jogadores não querem mais o preparador físico lá no Ninho do Urubu e alegam que se o preparador físico, Pablo Fernandes, estiver no Ninho do Urubu segunda-feira, eles não vão treinar. O clima está pesadíssimo para o lado do Sampaoli. O Sampaoli pode sim deixar o Flamengo a qualquer momento. Os jogadores não gostaram nem um pouco da forma como o Sampaoli tratou a situação. Depois, esperava uma postura totalmente diferente dele, que ele comprasse, entre aspas, a briga do Pedro, que ele não aceitasse da maneira que aceitou essa agressão do seu preparador físico. Os jogadores estão revoltados. O clima no Flamengo é horrível, péssimo. Não, uma pessoa, eu acabei de publicar no Twitter o seguinte: não há mais o menor clima no elenco para a continuidade de Jorge Sampaoli no Flamengo. Jogadores revoltados com a postura do preparador físico e pela forma como o treinador argentino tratou o assunto nos bastidores. Jogadores esperavam uma postura diferente do comandante. Esperavam o quê? Que o comandante fosse para cima do preparador físico e falar: que é isso, cara? O que está acontecendo? E o comandante nada fez. E uma pessoa acabou de falar aqui, Carequinha ficou calado mesmo. Até ele foi pego de surpresa, coitado. Ou seja, nem o Sampaoli esperava uma postura dessa. Só que o Sampaoli deveria ter feito algo logo depois. Ao menos ter mencionado isso na entrevista coletiva. É absurdo, gente. Eu repito para vocês, nós não podemos normalizar esse tipo de situação. E sim, não há mais clima para o Sampaoli. Eu não sei como a diretoria vai conduzir isso. A diretoria está diante de uma grande crise nos bastidores. Uma grande crise. É algo que muita gente que trabalha há muito tempo no futebol fala: Vene, eu nunca vi isso acontecer em nenhum clube. Estou vendo agora no Flamengo. É algo que a diretoria vai ter trabalho para conduzir. O preparador físico, obviamente, ele não vai continuar, isso é um fato. A grande questão é, e o Sampaoli? Qual será a postura da diretoria e qual será a postura do próprio Sampaoli diante dos fatos? Porque o Sampaoli pode simplesmente falar: vocês vão tirar o meu preparador físico, então eu vou sair junto. Ou a diretoria vai chegar para o Sampaoli e vai falar: não dá mais para você continuar no Flamengo. E aí? Pois é. A diretoria está nessa sinuca de bico aí. E eu quero saber de vocês agora. Qual seria o desfecho ideal nessa história toda? E, gente, só para deixar muito claro aqui, o que eu estou falando aqui não é porque é o Pedro, não. Poderia ser um jogador Zé Ninguém. Um jogador, cara, que nunca entra em campo, sabe? Um jogador que não é considerado um ativo, um jogador que não é de seleção brasileira. Poderia ser qualquer pessoa, gente. Estamos falando de uma agressão. É algo que não pode acontecer dentro do vestiário. Que isso, gente? Se ele faz isso dentro do vestiário, na frente de várias outras pessoas, o que ele não faz quando não tem ninguém presenciando? Porque o próprio Pedro falou no post sobre pressão psicológica. Isso é grave. Isso é grave. Nenhum funcionário em nenhum lugar do mundo pode e deve aceitar pressão psicológica. Isso não pode. E eu sei que eu estou sendo repetitivo, mas volto a falar. Não podemos normalizar esse tipo de situação. O Pedro está certo em fazer o boletim de ocorrência, nesse momento está indo para a delegacia. Os jogadores estão certos em apoiar o Pedro, em serem testemunhas. Eu quero saber agora qual será a postura da diretoria, porque até o momento, 1h34 da manhã, diretoria em silêncio. O clube não se manifestou. O único jogador que se manifestou de maneira oficial foi o Pedro. E vários outros jogadores comentando lá no post do Pedro. Léo Pereira, Marinho, Vidal, esses dois últimos já deixaram o clube, tudo bem. Mas estão apoiando.
e os outros que foram serem testemunhas junto com ele lá na delegacia. Beleza, pessoal? Tamo junto. Amanhã tem mais vídeos sobre esse caso, os desdobramentos. Então fiquem ligados, ativa a notificação. Tamo junto. Um beijo, forte abraço.